Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de todo mundo. Hoje a gente tem a apresentação do Vini e do Adriano, com os projetos de parametrização e fabricação digital. Eles vão mostrar um pouquinho da experiência deles e do desenvolvimento técnico e prático que eles têm. E lembrando que essa é a última palestra do webinar, dentro da disciplina de pós-graduação sobre BIM, no programa de pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade. E a gente está promovendo pelo algoritmo e pelo programa de pós-graduação também. Vini e Adriano, eu vou passar a palavra para vocês e depois que vocês terminarem de apresentar, a gente pode abrir para perguntas, para discussão, para quem quiser fazer algum comentário, tá? Daí é só levantar a mãozinha aqui e a gente vai gerando a discussão, tá bom? Uhum. Ok. Vou começar, Vini, aí tu emenda depois? Pode Tá, ser? ok. Bom, eu sou o Adriano, quem não me conhece, sou formado da turma de 2013 em arquitetura na UFMS e eu acabei tendo contato com essa parte de fabricação digital e parametrização meio que sem querer, né? Até brinco que se não fosse uma partida de futebol ali na quadra da UFMS, da onde eu conheci o Gil, eu não ia ter seguido esse rumo de maneira alguma, então foi coisa bem do acaso, assim, né? E daí dessa partida de futebol ali, ele falou que tinha um grupo, né, que estava se formando, o grupo, o algoritmo ainda não era, se não me engano, ainda não era denominado assim, tinha um grupo de estudo, eles estavam fazendo alguns experimentos com Arduino, a Ju tinha um caleidoscópio lá ligado no Arduino, umas coisas bem doidas, né? Eu lembro desse tempo. Eu acho que o Vini ainda não estava nessa data, né, Vini? Não sei se é verdade. Não sei se é assim o tempo dele, mas enfim. A partir de então, né, aquilo começou a chamar a atenção, sempre achei uma coisa... eu comecei a achar aquilo interessante, porque até então eu não tinha nem capacidade de achar interessante ou não, porque eu não tinha tido contato algum com isso na universidade. A gente ainda não tinha, não houve esse contato. Houve um pouco, na parte mais próxima disso, foi com maquetes eletrônicas, né? Mas que é bem distante do rumo que acabou as coisas se tornando, que praticamente tinha nada a ver. Eu sempre gostei muito da parte inclusive, da parte de maquete eletrônica, essas coisas, e foi o que me abriu o caminho para isso, né? Um outro evento que marcou bem esse rumo, né, que acabei tomando, foi no workshop que o Vitor Sannenberg veio fazer aqui, né, com a gente. E aí o primeiro contato que eu tive com as ferramentas que a gente usa até então, né, que era basicamente Rhino e Grasshopper, e desde então a gente não parei de estudar ele, não parei de usar, né. Mesmo que no começo era uma coisa meio que hobby, porque a gente no começo você não consegue ligar muito bem os pontos, né? Porque você ainda não tem uma aplicação tão clara daquilo que você está estudando, né? Pela falta de base anterior, né? Então, mas aquilo chamou minha atenção, continuei estudando e via uma coisa que deixou claro, e até numa das conversas, né, que a gente tinha, uma coisa ia ficar sempre na parte visual, na parte de ideia, se a gente não tivesse uma ferramenta para conseguir tirar do campo da ideia e colocar aquilo na prática, né? Que foi no caso quando eu vim adquirir uma máquina, um corte por CNC, uma Router, né? E isso começou a viabilizar algumas ideias, né? E aí com isso, né, começou a aparecer, adquirindo essa máquina, tendo conhecimento dessas outras coisas, eu achei que
eu achei que eu ia ir por um caminho, mas aí eu acho que foi bem por isso que até o convite da Maiara, a gente começou a ir para uma parte prática e o que manda na gente, querendo ou não, quando você está no mercado, é o mercado. E o mercado começou a ter uma demanda que não foi exatamente aquilo que eu pensei que ia ser, mas foi próximo. Então, é uma coisa que a gente começou aplicando e as coisas começaram a ganhar complexidade e formamos no começo a NBS+, eu estava no começo sozinho, depois tivemos o Mareco, entrou comigo nessa parte também, e foi o Mareco quem acabou puxando o Vinícius, né? O Vinícius a gente já se conhecia há muito tempo, mas eu não achei que nosso destino profissional ia acabar se cruzando da maneira que foi. E através do Mareco, foi feito o convite, eu falei, cara, o Vinícius não vai querer, acho que não é a vibe dele. E pela nossa sorte, ele topou na hora, antes de terminar a frase, ele embarcou nessa e a gente está tocando até então. O Mareco saiu porque a demanda dele pela parte artística puxou muito ele, então ele não tinha mais tempo de ficar com a gente, né? Infelizmente, né? A gente ainda sente falta dele, às vezes a gente toma uma cerveja junto, mas ele não está mais na parte da NBS, mais que a parte de corte CNC. Assim, eu fiz uma apresentação um resumo bem rápido, né? Para o Vini apresentar também, mostrar a trajetória dele, e dali então a gente começar a mostrar nossos trabalhos, tá? Beleza? Vai lá, Vini. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né, da professora Maiara. Acho que tanto eu quanto a Adriana, sempre que tiver a oportunidade de falar do que a gente trabalha, do que a gente gosta de fazer, a gente sempre vai estar disponível. Então, obrigado novamente pelo convite. E, bom, no meu início, antes de começar isso, eu comecei em 2012, iniciando lá o curso de artes visuais. Então, antes da arquitetura, minha área de interesse sempre foi no campo das artes. E lá eu comecei a conhecer um pouco, através da professora Venise, né, de alguns eventos, até inclusive foi pelo FAT, né, o Festival de Arte e Tecnologia, depois que acabou cruzando um pouco com a arquitetura. Eu conheci algumas tecnologias, como Arduino, como o próprio videomapping, que é muito que eu trabalho, trabalho hoje, né, e foi aí que eu comecei a entender, né, talvez aí meus futuros caminhos, muito relacionado à tecnologia, né, juntamente com a arte. Em determinado momento, eu aproveitei tudo que eu tinha disponível dessa área, mas só que acabou que o resto da grade já não era mais disso, né? Seria uma coisa muito mais voltada para a arte clássica. Então, eu vi o que estava acontecendo, né, na arquitetura, e talvez já era uma paixão antiga também, né, um interesse, uma vontade de cursar esse curso. Então, eu acabei migrando para arquitetura. E lá, né, eu conheci o Gil, né, a gente teve muito contato, assim, por eu fazer, né, o videomapping, e aí a gente acabou, nossos caminhos, do Mareco, do Gil, acabou cruzando ali com ele, então eu tive uma oportunidade de dar um workshop de videomapping nessa semana de arquitetura, e lá a gente foi, né, estreitando essa relação. E aí no mesmo ano, se eu não me engano, em 2013, foi quando o Vitor teve o workshop, né, de design paramétrico. Lá eu conheci um pouco desse mundo doido aí, da design paramétrico, fabricação digital, e também surge o convite para a gente integrar no algoritmo. E aí ele já um pouco mais consolidado, né, como um grupo, mesmo que seja no início ainda, ele já tinha esse nome, já estava lá o Adriano, se eu não me engano o Bruno também já fazia parte, a Natasha, né, esses primeiros lá, e lá foi onde eu conheci, né, Rodrigo Maquert fazia isso, maquete, tinha um pessoal de artes também que chegava a participar, e lá, né, além, tornou ali com certeza hoje, uma das minhas grandes paixões, que é a fabricação digital, né, juntamente com as artes plásticas, né, artes visuais. Esses são os campos que com certeza eu mais gosto de fazer hoje, né.
Então ali a gente teve contato de tudo. Então, desde ali do primeiro contato de uma impressora 3D, ou hoje, que é o que a gente faz fabricando produtos reais, assim, né? Então, eu acabei pegando todas as fases ali no grupo do algoritmo, né? Então, acabei experimentando de tudo. E aí, desde o começo aí digamos, na meio da metade aí do curso até o final, eu tentei ali aproveitar ao máximo, né? Do que era disponível, né? Mesmo que seja assim, de uma maneira muito preliminar, né? E a vontade, pela vontade e a paixão e determinação dos professores em trazer isso para a gente. E aí, de certa forma, né, eu tentei aproveitar ao máximo e passar um pouco, né, para os colegas, tentar passar um pouco para os colegas também um pouco dessas tecnologias, que para a gente hoje é muito, como se fala, é muito cômodo, né, para a gente ainda é uma experiência como se fosse algo normal. A gente já se acostumou tanto com esse tipo de tecnologia, e sempre quando a gente vai falar disso em outros lugares, ainda é algo novo, né? Principalmente aqui, né? Acho que o Adriano já teve essa sensação, mas eu acho que dos últimos tempos, assim, as pessoas que têm aparecido para a gente, têm já um contato maior com os programas, com os processos, e já tem um conhecimento que, bom, no começo, quando a gente aprendeu isso, não tinha, né? Então é tudo novo, não tinha muito, assim, referencial próximo, não tinha ninguém aqui na cidade, por exemplo, a gente trocar uma ideia desse tipo de coisa, mas sempre que tinha oportunidade, né, o pessoal do algoritmo, né, juntamente com o Gil, a Ju, a Maiara, traziam esse pessoal de fora para trazer essas tecnologias, né, que evolui muito rápido, né, mas ainda assim o processo ele basicamente é o mesmo que a gente usa desde que a gente começou a aprender, né, os programas e, e essas tecnologias. Eu gosto muito, né, da parte de operação também. Querendo ou não, a gente domina bem assim a parte do desenho, acho que é muito importante, né? Eu e o Adriano, a gente gosta muito de uma matéria chamada Geometria Descritiva aí, que eu acho que é indispensável do que a gente faz hoje. Então, tudo que a gente faz é baseado em geometria, que vai refletir na execução do nosso projeto. Então, eu tive uma afinidade muito grande com a impressão 3D. Eu aprendi, acabei dominando, né, aquelas bem preliminar. Então, tenho estudado muito isso. Sempre que eu posso conversar sobre isso ou passar para alguém, eu gosto de trocar essas ideias da impressão 3D, né? Que ainda assim mais para frente aqui da apresentação eu vou diferenciar um pouco para que serve, né, cada máquina. Então, impressão 3D, corte a laser, CNC, esse tipo de ferramenta, eu acho que elas têm uma linguagem muito próximas e eu, Adriano, quanto o Paulinho, hoje a gente acaba trabalhando muito bem com elas. Então, eu acho que é isso. Eu sou muito, digamos que no começo, né, quando juntou eu, o Rafael Mareco e o Adriano, digamos que o Adriano era o cara mais voltado para matemática, o Mareca é muito artista e eu era o meio termo dos dois ali, porque eu ainda tenho uma paixão muito grande por artes, mas eu gosto muito aí da arquitetura, da matemática. Então, é assim que a gente acabou se desenvolvendo. E hoje, com certeza, juntamos com o Paulinho, que é outro cara sensacional aí para conseguir dar conta. E aí eu vou dar prosseguimento aqui, não vou enrolar mais vocês aí, só para apresentar agora, né, a NBS+. Para quem quiser aí curtir, né, a gente não... esse é um negócio também, né, a gente nunca parou para alimentar a rede social. Nem na época do Rafael Mareco a gente conseguia, né, dar um enfoque para isso, né? Tanto é que a gente não tem marketing, é zero marketing. Tudo que vem de serviço para a gente hoje ou é de boca a boca ou alguém que indicou e apareceu lá. Então acho que a gente nunca se divulgou, nunca sabemos. É uma coisa que a gente quer mudar isso. Isso. E aí foi bom que o Paulinho veio, né? E aí ele já deu um ar novo para
para isso, né? Então, hoje a gente é formado por nós três, né? Daí temos aí algumas gerações aí de arquitetos formados. E aí esse é o nosso espacinho aí. É o chão de fábrica, é aquela baguncinha que não adianta arrumar. Meio professor Pardal, assim, Meio professor Pardal, mas é um espaço que a gente gosta, né? Tá sempre mudando. Toda semana, se você for lá, vai estar diferente. Mas é um espaço que a gente gosta muito de desenvolver ali, rola muitas ideias ali, muita coisa legal. Hoje, no nosso espaço, a gente tem a CNC, né? Que é a Router, uma máquina de grande porte, e temos agora uma impressora laser, né? Também, que acabou de chegar, que a gente está fazendo. E já saiu, né? Já saiu, porque veio com defeito, vai embora, volta outra, né? Vai voltar uma outra nova. E agora a gente está tentando ver os desdobramentos que a gente consegue fazer diferente aí do mercado. Isso é uma coisa que eu acho que a gente preza muito, assim, né? Nós não somos aquele serviço que atende só o mercado, né? A gente atende para manter o mínimo, mas só que a gente gosta de pegar os serviços mais complexos, assim, tentar tirar o máximo da máquina, né? Então, vai ter aqueles momentos que a gente corta a letrinha, até que a gente vai mostrar, mas a nossa ideia é tentar tirar o melhor possível dessas máquinas aí, muito doida. Então, eu acho que era até bom minha mãe estar vendo isso aqui, porque ela não sabe o que eu faço ainda. Eu não sei, eu não consegui explicar. Talvez ela tenha medo de perguntar também, né, Vini? Perguntar, então eu falo. A gente manda a gravação para ela depois. Obrigado. Ela vai falar que é montagem. É montagem, né? Então, basicamente, né, tentando resumir o que a gente faz a gente somos consultores aí de design, né? Fazemos score de CNC, protótipos e treinamentos. Mas a ideia a pessoa ela tem um processo manual e a gente oferece para ela a fabricação digital, que ela pode fazer, sei lá, ele vem com uma peça X, né, que ele fez na mão, ou uma ideia, um croquis, e ele quer fazer uma série daquele produto, daquele tipo de design, ou parametrizar, ou fazer N coisas, e a gente oferece esse tipo de serviço. Além da parte do design, como também muitas vezes os próprios cortes, né, do próprio serviço. Então, basicamente, a gente trabalha hoje com esses 4 softwares, assim. Rhino é 100%, então, pela facilidade de ter, pela facilidade de ser um CAD praticamente, ele dá muito bem com o 3D, mas só que pela fidelidade que a gente consegue trabalhar com curvas, né, esse tipo de coisa. Grasshopper, que é o plugin dele, a gente vai mostrar bem rapidamente sobre ele, mas depois a gente destrincha melhor nos exemplos. E é para fazer essa parte paramétrica, e às vezes quando a gente tem um pouco de preguiça, a gente usa bastante ele. E o Artican, que é basicamente a comunicação que a gente tem para a CNC, então tudo que a gente produz fino, a gente manda para o Artican traduzir para a máquina. Então, ele só serve para isso. Assim, a gente manda os desenhos para o Artican, ele vai criar os percursos, vai criar a linguagem para a máquina executar. E aí o Corel é a mesma coisa, mas só que voltado só para laser, né? Porque eles têm ali umas peculiaridades de só funcionar o software que veio com a própria laser, então ele tem essas peculiaridades. Então, falando bem rápido assim dos softwares, né? O Rhino, ele tem essa carinha aí, né, com viewports, né, vistas ortogonais, e a vantagem dele é que é muito mais simples de lidar com curva, com a fidelidade de curva, fora a quantidade de comandos, né, que facilita o nosso trabalho do dia a dia, e não tem em outros softwares, assim, talvez no Fusion e tal, mas a gente não se adaptou tanto quanto é no Rhino hoje, né, tanto é que a gente até uma vantagem para a gente concentrar tudo nesse software que ele já dá tudo que a gente precisa, né? Principalmente por causa do Grasshopper, né? E aí esse aqui é mostrando bem rapidamente o Grasshopper, que é um plugin que ele basicamente você consegue trabalhar com programação, mas de uma forma mais visual, mais simples, né? Com uma coisa que você não tem aquelas linhas de comando infinitas. Ele traduz de uma maneira muito mais amigável,
que a gente consiga trabalhar mesmo nunca tendo estudado uma linguagem de programação. Então, com certeza aí, eu acho que é uma das principais vantagens da gente ter escolhido esse software e é muito bom assim, né, de trabalhar, de comunicar. E aí aqui só mostrando aqui o Artican, né? Então a gente pega aqueles desenhos, manda para cá e ele cria os percursos. Então é uma coisa de, sei lá, 2 minutos que a gente usa ele no máximo para isso. Acabou. E o Corel, né? Que agora a gente está tendo que usar por causa da impressora laser, mas é um software voltado para vetor, para esse pessoal de comunicação visual, tal. E é isso. Aí isso aqui é uma questão que eu coloco porque quando a gente sai da faculdade a gente fala, putz, gostaria de trabalhar com isso. Por onde eu começo, né? Queria trabalhar com fabricação digital, sei lá, com design paramétrico e por onde começar? Bom, do jeito que a gente lidou foi através da aquisição de uma máquina. Então, seja ela impressora laser, uma impressora 3D ou uma router. E aí é importante diferenciar o foco que você quer do seu trabalho. Se você quer uma coisa mais experimental, você vai para umas máquinas de pequeno porte, mais doméstico, que no caso a impressão 3D, né, a laser, ou você quer atender já uma questão industrial, que é a router. E aí você tem um porte, você tem custos, né, muito mais elevados. Às vezes, quando você tem essa ideia de criar, né, uma empresa dessa, você tem que entender que não é só a máquina, né? Você precisa de um espaço, um grande espaço, você precisa entender que essa máquina gera ruído, que você precisa lidar ali com vizinhos, né, possíveis vizinhos, com resíduos. Então, é muito mais embaixo, né, do que apenas da aquisição, né? Mas nessa parte, o Adriano ele já tinha uma especialidade, né? Ele já trabalhava com a marcenaria, então isso facilitou para a chegada. Então ele adaptou o espaço para trazer essa máquina e aí começar os trabalhos. E aí, como é uma marcenaria, já é uma coisa meio que faz parte ali do processos ali, faz parte daquele serviço. Então é muito mais fácil do que você começar do zero, né? Eu acho que é isso a questão. E aí, se você for começar do zero, eu sugiro começar pelas máquinas pequenas, domésticas, acessíveis, você não precisa de tantos espaços. Sugiro você conhecer esses lugares que tem esse tipo de serviço, até para você entender como é o dia a dia daquilo ali, como que funciona. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer dessa parte. Não sei se o Adriano quer complementar alguma coisa. Eu acho que essa parte do começo é bem por aí mesmo, né? Talvez a única coisa que viria antes disso seria mesmo o conhecimento, né? O domínio dos softwares, né? Para você... que aí você poderia até, como antes, né? De existir a router, eu já tinha feito alguns trabalhos, por exemplo, no Tsurra, né? No corte a laser, perto da Federal. Então, mas você já tem que entender o processo ou como que você vai fazer, isso já é bem bacana. Mesmo você, tipo, porque quando você tem uma máquina, você tem uma impressora 3D, uma corte laser ou uma router, você te dá a liberdade de testar mais e de experimentar muito mais coisas. Então, no começo você fica meio louco, né? É normal, porque tipo, você tenta uma coisa, quebra a fresa, tenta de novo, queima, arrebenta, se corta. Só que quando você manda isso e você paga o serviço, você já tem que dar aquele tiro mais certeiro, né? Você perde um pouco essa parte da experimentação, né? E isso é uma coisa que hoje a UFMS você já consegue, né, ter. Vocês estão com a laser, tem uma routerzinha também funcionando, não tem, Mayara? Tem uma CNC pequena. Tem. Então, isso é bacana. Se você tiver esse contato antes, é bem interessante. Ou ser cara de pau e aparecer lá, falar, oh, me apresenta isso aí, vamos ver como que é esse negócio e tal. E é porque, assim,
no início, né, quando a gente começa, como igual o Vinícius falou, quando a gente chegou aqui, tudo era mato. Mas o que acontece, já existiam máquinas assim em Campo Grande, né? Essa tecnologia não é nada nova, só que a aplicação que a gente tenta dar para ela é nova, né? Não existia uma coisa voltada para a marcenaria como a gente queria apresentar antes aqui em Campo Grande, por exemplo, ou era muito pouco. E, por exemplo, essas máquinas, né? Você já fazia, mas as pessoas ainda usavam para coisas bem específicas. Comunicação visual já tinha isso há bastante tempo, já faziam isso há bastante tempo, e outros lugares, né? Mas quando você une uma tecnologia, né, CNC, com uma tecnologia do software que permite você ampliar seus horizontes, e aí que está a grande diferença, porque não basta você ter a máquina e saber desenhar 2D. Você vai ter a limitação, porque quando você vai produzir alguma coisa mais complexa, você precisa de um software, é humanamente impossível. Ou humanamente impossível não, mas sei lá, você não teria paciência de desenhar linha por linha até exaustivamente, depois chegar no fim e ver que tinha alguma coisa errada e você tem que refazer todo o processo, né? Então, eu acho que a soma disso, isso que é o bacana de ter essa cabeça de uma formação de arquitetura com uma ferramenta que permite que algumas ideias saiam do papel, isso dá uma mistura legal, isso dá um diferencial, assim, sabe? Eu acho que é por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu então. E aí a gente começou, né, pela Halter CNC, né, que, como o Adriano falou, né, o serviço já existia, mas até, por exemplo, a gente tinha os desenhos, eu imagino que o Adriano passou por isso, e a gente ia atrás desses serviços e os caras ficavam meio, né, eu não sei, né, não sei se eu faço aí e tal, mas eu falei, não, a gente tem um desenho pronto, é só cortar. Então tudo que a gente trazia um pouco de diferente, assim, do que eles eram acostumados, havia uma certa barreira, assim, né, para executar. Então, imagino que comigo aconteceu já algumas vezes, não sei com o Adriano. Deixa eu só fazer um parênteses, assim, que uma coisa quando a gente, aí falando do mercado, né, e das pessoas que nos procuram, isso também evolui, né, e isso é impressionante como como uma ferramenta faz uma pessoa pensar diferente, e o quão é importante, e quanto peso tem, por exemplo, vocês que ensinam as outras pessoas, de ensinar ferramentas que permitam que a liberdade da pessoa se deixa livre. Por quê? Quando você está muito limitado, e a marcenaria, se você olhar as ferramentas tradicionais de marcenaria como são, é uma esquadrejadeira, né? E algumas outras ferramentas que permitem muito pouca variação em curva, em ângulo, ou são muito trabalhoso, ou você tem que ter gabaritos específicos e acaba onerando o trabalho se for de uma maneira tradicional. E os marceneiros que hoje, a gente tem uns 4 ou 5 que são muito fiéis e cada dia eles aparecem com mais coisas, cada dia a coisa que ele vem pedindo é uma coisa um pouco mais complexa do que ele pedia anteriormente. Isso é muito claro, porque ele começa a ver uma coisa que, da maneira tradicional, das ferramentas que ele possuía, era impossível, mas isso não quer dizer que ele não pensava já nisso. A partir do momento que ele vê que a ferramenta possibilita isso a um custo ok, ele começa a soltar e oferecer coisas para os clientes dele que antes ele não podia, ou que ele não achava ser possível. Isso a gente fala, geralmente a pessoa nova, aberta a isso. Eu estou falando desde marceneiros de 20 e tantos anos até os de 70 anos. Eles descobrem uma nova maneira de... Ou eles vêm com aquilo. Quando eu fazia isso de uma maneira tão trabalhosa, de uma maneira tão difícil antes, e assim é muito mais fácil. Acho que isso é uma coisa bem legal não chega... Isso não é paramétrico, propriamente dito, mas você permite que
você começa a abrir um nicho de mercado, ou começa a ter atender pessoas, uma coisa que não existia antes. Você não está tomando o espaço propriamente, você está realmente criando um mercado que não existia, né? E aí hoje já tem mais, né? Quando nós começamos era pouco, não tinha mesmo, acho que se eu não estou enganado, e se alguém souber pode me corrigir, não tinha nada voltado para esse nicho de mercado específico, até eu nem sabia que era, a gente foi descobrindo com o passar do tempo, assim, né? Então, isso é uma coisa bem gostosa de fazer mesmo, porque você vê a pessoa, é uma pessoa humilde, de pouca formação, mas que vem com uma coisa desenhada num papel, muito bem desenhada, muito bem pensada, muito bem resolvida, sabe? Aquelas coisas de milímetro, aquele tato que o marceneiro tem, né, da marcenaria tradicional, mas pedindo para uma tecnologia que até então ele não conhecia. Isso é muito legal. Em contrapartida, também tem os arquitetos sem noção que pedem coisa que não tem cabimento. Então, não quer dizer que não é a formação que faz a pessoa ter uma cabeça voltada para a tecnologia ou não, né? É isso aí. Dando prosseguimento aqui, agora eu vou mostrar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito, né? Então, claro que a gente não... Eu peguei alguns trabalhos só, ao longo dos últimos aí 3 anos. Então, para mostrar que a gente tem esse trabalho, digamos que comercial, né? Que a gente lida com madeira, com MDF, desde aí de letras até, sei lá, carimbos ou coisas assim que todo dia vai alguém lá querendo cortar, né? Como também a gente atende aí algumas vezes aí o pessoal de eventos, né? Que é um trabalho bem comercial de basicamente de MDF, que a gente ajuda a elaborar, a gente elabora esses projetos em conjunto, né? Tentando viabilizar, porque muitas vezes eles vêm às vezes com um desenho pronto que não é tão viável, e aí a gente tem que talvez aí traduzir, né, converter ele para algo que a gente consiga executar dentro das nossas limitações. Então, dentro desse tipo, a gente trabalha também, faz esse tipo de serviço, como também trabalha com pequenos objetos, né? Por exemplo, o que a gente faz muito também é esse tipo de serviço de trabalho na madeira, que muitas vezes você tem um desenho que, às vezes, eles chegam isso de maneira manual, mas quer fazer uma série. Que muitas vezes, para patentear esse tipo de produto, você tem que ter certas medidas, né, específicas e tal. Então, a gente acaba fazendo, né, essa serialização de produtos, né? Esse tipo de coisa, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente corta essas madeiras que depois eles dão acabar. A gente, no caso, faz só o corte, faz o desenho, o corte, e aí o acabamento é todo com o pessoal que encomenda, né? E aí, assim, combinações de material, então aqui é madeira com ACM, então às vezes a gente sugere ou trabalha em conjunto com esses designs. Aqui também já é um pouco entrando aí na parte de parametrização, então é um objeto, né? Até que esse aqui foi desenvolvido, né, numa matéria que a gente deu na pós da Unigran de imobiliários, né, Adriano? Que a gente deu esse módulo para introduzir o Rhino, né, e o Grasshopper, esse tipo de processo, que a gente acabou acompanhando desde o início. Então, era um protótipo, né, do nosso amigo Renato, ele tinha feito à mão, num papelão, né, aquela forma bem prototipagem, que a gente acabou traduzindo isso para o desenho, racionalizando, né, com o Grasshopper. Então, a gente tinha ali um controle muito grande do design, e depois a gente fabricou e transformou nessa peça. Como um monte de protótipo que a gente desenvolve ali, com o Paulo agora 100 vezes mais, né? Ele todo dia aparece com uns 500 protótipos, né, de cadeira, de mesa, de todo quanto é tipo. E aqui mostrando também, né, como funcionaria, né, o produto final. A gente passa tudo isso no desenho para o programa. O produto final, ele reflete muito do que a gente consegue desenhar. Então, se a gente acaba conseguindo desenhar, a gente consegue executar.
A questão é da particularidade do material. Então, se a gente for desenvolver encaixe, desenvolver certo tipo de coisa, pode haver uma variação por causa do material, mas muitas vezes o desenho acaba refletindo aí na execução também, né? Hoje, muito mais com a experiência que a gente teve, dos erros que eu acho que a gente teve no passado. Então, hoje a gente consegue lidar muito bem aí com essas, né, intempéries aí dos materiais. Então, aqui mostrando um pouco também de um protótipo lá que a gente fez na disciplina do curso. Então, aqui é um protótipozinho, né? A gente sempre tenta, eu principalmente sugiro no caso, para os alunos, para eles experimentarem, nem que seja de papelão, o modelo físico, assim, né? Porque às vezes você tem um desenho 2D, que às vezes ele é muito frio, né? Você não tem um contato com ele fisicamente. Eu acho que o Gil também passou isso muito para mim, né? Quando eu estava na faculdade, de produzir aquilo de qualquer forma, nem que seja de papelão, de isopor, mas o modelo físico ele sempre traz aí um, um olhar melhor, né, para o produto. E aqui é o videozinho, né, dele já montado. Se eu não me engano, esse projeto era para ser uma mesinha, né, para feiras livres, né? Então uma coisa que dê para carregar, desmontar. Modular também, né? Isso, modular, né? De uma maneira mais simples, né? Então esse foi um projeto que acabei sendo consultor, né? Mais um consultor. Deixa eu passar. Aqui é a mesma coisa, né? Dentro dos processos paramétricos, né? Às vezes o cliente já tem um desenho mais definido e a gente tenta adaptar para que ele seja, né, plausível dentro da execução. Aqui também, né, também foi um dos alunos, né, dessa pós-graduação, que Essa aí luminária é do Guto, não sei se vocês lembram. que é isso, assim, às vezes ele tem uma ideia do desenho, às vezes é um croquis que a gente traz para o programa, né? Se caber, como nesse caso funcionaria muito bem com Grasshopper, então dentro do Grasshopper a gente cria infinitas possibilidades para o mesmo desenho, então a gente acaba criando um DNA, né, desse design que pode replicar infinitas vezes. Então acaba que para cada um modelo ser diferente e se diferenciar de, sei lá, em cada casa ser ter o mesmo DNA, mas é um produto visualmente diferente. E aí, no caso, ele foi prototipado, né, várias vezes, né, em várias escalas, e depois executado no material que, né, no caso, o Guto, ele definiu. Então, nesse caso, a gente acaba experimentando bastante, então, vários protótipos, testar encaixe, resistência do encaixe, do material, que faz parte do processo. E aqui já entrando, né, nesses projetos mais, digamos que a escala real, né? Então, como que ele lida, como que funciona esses designs, né, na vida real, né? Se o Adriano quiser falar um pouquinho desse. Tá. Esse trabalho foi executado em Dourados, do Jordano Valota, né? Ele é um entusiasta nisso, é ficcionado mesmo, então nessa parte de tecnologia ele sempre que possível ele coloca alguma coisa no projeto ou no projeto pessoal dele, mas ele é bem bem vidrado nesse tipo de tecnologia, de design. Isso aí foi na frente de uma loja lá em Dourados, que ele fez, né? Ele fez a reforma e colocou esse objeto, que é um banco, né, na frente, que durou até um tempo razoável, né? Visto que ele é no tempo, né? Isso aí você está sob sol, chuva, direto. Então hoje ele já não está mais lá, porque ele acabou, apesar de ter sido tratado, né, ele é um compensado naval, mas foi dado um acabamento ainda, foi passado STEM, mas só que, como vocês veem, como ele é todo fatiado, né, você não consegue dar manutenção na parte interna dele, né, então é por onde ele começa a estragar. Mas só que ele foi em caráter
em caráter efêmero também, não era para durar para sempre, né? Isso é até bom, né? Senão você acaba enjoando também. E o custo também do material é um custo muito barato, né? Mas ele pode ser feito em outro tipo de materiais, ou receber outro tipo de tratamento, mas esse, se não me engano, foi o primeiro uma escala de um mobiliário urbano, que a gente executou, então isso foi bem interessante de ser feito. Ele foi todo parametrizado no Grasshopper, né? Foi cortado aqui, né? Nós fizemos uma pré-montagem aqui em 3 blocos, se não me engano, e aí foi levado para Dourados e colocado lá, né? Mas foi um trabalho bem interessante. Esse banco ele é anterior ao banco da UFMS, se não me falha a memória. Eu acho que Isso. mas pouca coisa, não foi muita coisa de diferença, não. Aí depois que veio o banco da UFMS. E ele ainda tem um banco aí? Esse aqui também é outro projeto do Jordano, né? Ele queria colocar alguma coisa aí, mandou umas referências e mandou o levantamento, né, do ambiente, isso aí é num coworking, um projeto dele lá em Dourados também. E mostrou a ideia, a gente foi desenvolvendo junto e com o script, que esse script é bem simples, né? Quando você aprende o Grasshopper, é a primeira coisa que tu aprende a fazer. E lógico que aí tem algumas particularidades, né, de montagem, né, porque aí você já está na escala real, mas aí você vê que toda a parte, até onde o pilar está, que ele vai encaixar no pilar, então você traz isso para o programa e adapta o seu script para isso, né? E lá atrás você vê ali todos os planos de corte, né? É um trabalho bem legal de ser feito também, né? Aí o script dele, né? O script, sempre que você vê ele, cada vez que você revisita um script, você vê que você podia ter feito ele menor, né? Esse daí não é diferente, ele está enorme, mas ele só na verdade, ele é bem simples, né? Aquele script é bem simples. Então, isso daí é uma coisa. Aí chega no ponto que eu toquei há pouco, que quando você junta tecnologia com uma ideia um pouco diferente, você começa a ter trabalhos um pouco mais complexos, né? E coisas que, de uma maneira tradicional, a gente não ia conseguir estar atendendo. Aí, se você falar, alguém com uma outra router conseguiria fazer? Conseguiria se soubesse o programa também, porque na raça é bem difícil de fazer aquilo, né? E a pessoa só sabendo o programa não vai fazer. Então, você precisa dominar as duas tecnologias. Isso aí é um estudo, é um forro, isso aí foi executado, só que eu acho que a gente não tem a foto aí da execução depois de instalado. Isso aí, numa reforma de um apartamento, a pessoa queria uma sala acústica, que ele gostava, o hobby dele era mexer com som, então ele era um ambiente pequeno, mas só que ele queria melhorar a acústica da sala. E foi proposto isso aí pela MOB, né? Ter um forro desse jeito, nós temos algumas opções, né? E executamos. E foi, se não me engano, o centro acima foi a que acabou sendo definida. Foi um projeto também bem bacana. Esse projeto também do Jordano, né? É de uma ótica em Dourados, que fica em frente ao Burger King lá, quem conhece ali. Ele quis bater o pé com o cliente porque queria alguma coisa diferente. Realmente, ele teve o maior trabalho, acho que ele convenceu o cliente, e de convencer que não era tão mais caro do que um móvel tradicional, né? Então, aí juntou pessoas bem diferenciadas, né? Tanto na execução, quanto no Jordano, pela insistência e na confiança de que ia dar certo, que eu falo que a parametria é um exercício de fé também. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, que você vai cortar e depois vai montar. Porque se você não tiver essa fé, tu não faz, cara. Tu tem que... porque, cara, você tem que ter... tem que ter... chega num ponto, você fala, cara, mas tá, beleza, o programa tá me falando que vai dar certo, mas será que vai dar certo mesmo? Porque aí tu começa a ter
a depender de outros profissionais também, né? E nesse caso aí, nós fizemos, né? O design e a ideia original foi do Jordano, a gente parametrizou e trouxe isso para o ambiente digital, né? De uma maneira que foi cortada fácil. Isso aí, inclusive, foi cortado em Dourados, foi feito o projeto paramétrico aqui, mandado para... me falhou a memória no nome da marcenaria, mas que tem... mas eu vou lembrar daqui a pouco. E eles fizeram, e eles também eles têm uma mão de obra lá que é uma coisa fantástica, assim, sabe? Eu fui para lá no dia, porque aí eu mostrei certinho qual foi. Eu queria entender também a parte do marceneiro, como ele pensava em estruturar as peças. Então, tudo isso eu tive que trazer para o design, trazer para o design digital, né? A parte digital, para que o que eu fizesse, o marceneiro validasse. Então, teve esse período de validação com quem vai executar. Isso foi uma aprendizagem muito, muito legal. Desde como a gente ancorar isso no teto, até como ele ia prender a luz, sabe? Ou como ia ser a sequência de montagem. Tanto que, no fundo, nessa foto não aparece, mas tem um caixa lá, que o caixa, né, onde fica a secretário lá, ele era tão complexo que o marceneiro foi quem deu a solução de execução, porque ele tinha que montar e, conforme ele montava, ele ficava preso dentro da estrutura. Ele tinha que bolar uma porta de fugas para ele depois do negócio montado. Isso é uma coisa muito legal de você ir aprendendo, né? De você tá em contato tanto com a parte teórica quanto com a parte prática. Então, foi fantástico, assim, essa parte de aprendizado dessa loja. Tem alguns ângulos aí que mostram... Você tem alguma outra foto disso? Ou só isso aí? Acho que só esses aqui mesmo. Tem umas fotos que são tão melhores, assim, que pega todo o ambiente, que dá para ter uma noção. Foi bastante coisa. E saiu mais caro que o convencional? Saiu. Mas não foi nada absurdamente mais caro. E o cliente, no fim, acabou gostando bastante. Isso aí a gente teve também um trabalho de fachada nisso, onde tem esses mesmos elementos, né, na fachada, e foi feito todo um tratamento nas peças. Esse é um estudo de caso legal que a gente tem que ver como que está ainda, porque foi feito num MDF hidrófugo, né, que ele não é resistente à água, né, mas ele repele um pouco a água, um pouco mais resistente que o MDF normal, só que foi feito um tratamento tipo uma laca por cima, então ele foi protegido, né, foi uma pátina por cima, então ele está durando bem, ainda não tive notícia dele ter sucumbido assim ao tempo, mas foi interessante. Isso aí foi um estudo, né? Isso aí foi um estudo para um hall de entrada de uma casa-cor que acabou não tendo por conta da pandemia. Se não me falha a memória, foi isso. Também do Jordão. Tá. Esse daí foi um trabalho que ficou bem fiel mesmo. Todos acabaram ficando, mas esse aí a gente tem uma referência por ser um ambiente fechado, do digital com o real, ficou como deve ser, né? Não teve diferença alguma, ficou muito legal, desde as minúcias de como a porta ia abrir até o efeito visual final, assim, foi bem legal. Isso daí é um projeto pessoal do Jordano dentro da sala de TV dele, assim, tá? Isso daí foi bem interessante de fazer também. Aí, como é legal, o Jordano ele não tem o domínio do software, né? Então, o que a gente acabou fazendo? E isso é uma prática que a gente começou a adotar também. Quando a pessoa não tem o domínio, a gente tenta fazer um programa que a pessoa consiga mexer. Então, eu fiz um script, né, baseado nessas linhas que vocês estão vendo, e mandei para ele. Falei, Jordano, é o seguinte, tu pode brincar com essas linhas, desde que essas linhas elas podem ir para frente e para trás, você tem os nós que você pode ir mexendo, dentro de determinados parâmetros, você pode ir mexendo nisso para você formar o teu desenho. Ele foi indo, né, nas primeiras vezes, ele falou, Adriano, eu mexi errado aqui, o negócio deu ruim. Aí ia lá eu arrumar de novo, tá, né? Mas assim, depois ele pegou o jeito,
e o design, assim, o design formal foi dele, o design digital, paramétrico, acabou sendo nosso. Então, isso é uma coisa muito legal, que tem essa discussão, né, de quem é o projeto, né? Quem é o design? Eu acho que não é de ninguém, né? Eu acho que é de todo mundo, sei lá. Assim, porque um sem o outro acaba não fazendo. E se perguntar para mim, tranquilo, qual você gosta? Eu gosto dessa parte dos bastidores, assim, de fazer o programa e deixar e conseguir viabilizar isso é uma coisa das coisas que eu acho mais bacana do trabalho, sabe? De conseguir. Aí, assim, às vezes a pessoa, e aí, o que você achou? Você achou bonito? Eu falei, cara, eu não tô aqui para achar bonito, achar feio. Mas se tá funcionando, para mim tá lindo, assim, sabe? E se a pessoa tá contente, para mim tá legal também. Isso é no processo de fabricação também. Isso aí não foi cortado aqui em Campo Grande e foi mandado para Dourados, né? E aí eu mandei o manualzinho de instrução para a marcenaria. A marcenaria outra que eu estava tentando lembrar, chama Marcenaria da Alvesco, tá? Em Dourados, é uma grande marcenaria em Dourados. E essa daqui agora eu esqueci, mas talvez eu lembre. Olha aí, Ju. Esse daí o Vini vai poder falar aqui. Acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, né, Vini? Aham. Isso aqui é uma estante, né? No apartamento do Gil. Eles queriam um espaço para guardar os discos, né? E aí ele queria fazer também, né? Dentro desse do design paramétrico. Então a gente foi lá, mediu, tirou as medidas, né? Aquela conversa toda do que eles precisou. Aí foi bastante uma troca, né, do que eles precisavam e do que a gente conseguiria fazer. Então, basicamente, os espaços foi literalmente para o uso que precisava. Então, é espaço para livros, né, CDs, DVDs e principalmente é a parte dos vinis, né, dos vinis. E aí a vitrola, todos os espaços. Imagino que hoje já deve estar todo cheio. Mas da última vez que eu fui já não cabia mais nada. E aí, até que a gente notou, né, algumas coisas. Então, por exemplo, nesses vons, que é muito grande, o material acabou, né, dando uma leve abaulada ali, né. E aí que é o que a gente acaba aprendendo também, né, com esses processos, com essas experiências. Então, além de todo o que a gente precisa ter já imaginado, né? Então, sei lá, do gesso, do rodapé, todos esses detalhezinhos para a gente acabar pontualmente, né, corrigindo no nosso desenho. Então, teve algumas ajustes que a gente precisaria fazer para uma versão 2.0, né? Um reforço aí a mais, né? De algumas partes e tal. Mas eu acho que o resultado aí ficou muito bem, muito próximo do que acho que a gente imaginou, né? E montar sempre essas coisas assim é uma doideira, né? Porque é um apartamento, então imagina, né? Você vai ter que. Não dá para montar ela na parede, a gente tem que montar no chão, vamos encaixando as peças e aí sobe, né? Então é sempre assim, daquela coisa, beleza, a gente cortou, a gente testou lá no nosso espaço, né? Colocou em cima da mesa, ó, encaixou, beleza. Mas só que quando vai pro espaço, né? Assim, a gente tem fé de que vai dar certo. Eu não tinha noção, assim, que ia dar certo, assim, ia caber, ia subir bonitinho, né? Até que, né, aquela coisa, né? Remaneja a coisa, móvel para cá, e aí subiu, deu tudo certo. Teve algumas adaptações aí, mas no final deu tudo certo e assim, é experiência. Porque é uma coisa o seguinte, né? A gente fazer esse tipo de produto, a gente acaba tendo que olhar para outras coisas, por exemplo, a logística do negócio, né? Então, onde eu vou guardar essas peças, né, desse tamanho? Como que a gente vai remanejar o espaço? Então, a gente tem que ter uma ideia de calendário, né, de corte, para não ficar muito tempo parada e ter uma saída, né, ok. Que querendo ou não, a gente é um espaço grande, mas não é tão grande assim para a gente armazenar esse tipo de coisa, né? Aí aqui é outro trabalho que o Adriano acabou fazendo também. É do Jordano esse, Adriano? Do Jordano em Dourados também. E aí Esse daí foi bem interessante também, porque a gente usou uma tecnologia, o modo de fabricar
que até então a gente não tinha tido oportunidade ainda, e que nós já havíamos, e a gente já tinha vontade de fazer alguma coisa parecida, desde o workshop do Vitor. Então, lá em 2013 a gente já tinha, porque quando ele mostrou aquela fachada, né, como chamava aquela empresa que ele trabalhou? Sub alguma coisa, né? Enfim, mas era assim, era forma de papelão. Será? Hã? SubDV? Eles têm um trabalho de fachada com tijolos, onde eles parametrizaram as formas de papelão e que servia de guia para o tijolo, né? E, cara, eu sempre achei essa ideia fantástica, usar um material tão simples como um papelão, nesse caso aí foi um HDF de 4 milímetros, que também é tão barato quanto papelão, e usar isso para você usar outro elemento que é tão simples quanto que é o tijolo, né? E você conseguir fazer uma coisa de um aspecto visual interessante, né? Diferente, né? Então, isso é bem bacana mesmo, né? Então, eu fiz aqui, montei as formas, empacotei essas formas, mandei para ele lá, ele recebeu essas formas, montou a forma no canteiro, e o pedreiro ia colocando, apoiando o tijolo, assim, só encostando. A hora que encostava, tá bom, logo, porque ele não tem função estrutural, esses HDFs, né? E isso foi bem legal, porque, assim, aí teve alguns contratempos, né? Por exemplo, você tem que esperar a argamassa dar um mínimo de cura para você fazer uma outra fiada, uma vez que ela não é alinhada, assim, tem um monte de coisinha que deu problema. Mas que, cara, o cliente topou, o cliente adorou o resultado. Hoje já não tem mais essa parede lá, né? Eu acho que o balcão ainda tem. E, cara, e o legal é que a hora que foi feita a parede, o cliente chegou para o Jordano e falou: Ô Jordano, eu posso usar a forma para fazer a bancada? Tipo, o cliente pegou a forma, colocou ali e fez a bancada para pôr o negócio em cima, sabe? Então, as pessoas começam a tomar posse das coisas, né? Isso eu acho bem legal. Então, a gente vê que a gente tem um pouco essa função, né? Porque, cara, as pessoas querem fazer, elas têm vontade, só que não tem oportunidade muitas vezes. Sempre que você dá, por mínimo que seja, independente da pessoa se é dono de bar, se ela é marceneira, eu já fizemos ali até, para você ter uma ideia, como chama aqueles arcos de você engatilha assim. Arco e flecha? Cara, pra você ter uma ideia, já teve doido para chegar a fazer aquilo ali com a gente, chegou com os desenhos ali, foi a gente fez. Então, acho isso muito legal, sabe? Esse daí, assim, foi o trabalho. Esse aqui é aquele trabalho que a gente imagina, né, fazer, mas que no final é só dor de cabeça. Né? Só dor de cabeça. Mas, assim, funcionou. Funcionou. Graças a Deus. Que basicamente era para um evento de moda, né, de desfile, que tinha essa questão, né, de usar um material sustentável e tal. E aí a gente é uma estrutura toda montada de papelão, né, em papelão, que seria suporte para projeções, né, que no caso eu e o Mareco e a Natasha realizariam. Então, lá dentro do Marco, né, essa ideia foi lá numa sala do Marco. Então, houve toda essas ideias. Então, teve uma ideia que era um objeto só central, depois acabou virando dois, e aí vai. Então, é basicamente com dobras, papelão dobrado, com enforca-gato, e aí, aquela coisa, né? Vamos montar, beleza. Aí chega uma hora, o Adriano fala, beleza, agora é para pôr de pé. Aí o Adriano vai lá e cria uma estrutura. Desenvolve a estrutura para segurar o papelão, né? Porque, assim, às vezes o desenho ele tem algumas diferenças do executável porque o material trabalha de um jeito, então acabou que essas pontas não ficando tão alinhadas, né? Então é aquela coisa, né? Nesse caso foi a necessidade, o modelo era adaptado conforme a necessidade e execução. Então, nas madrugadas lá, a gente desenvolvia algum jeito de resolver determinado problema. Acabou dando certo, né? Teve questões aí, mas assim, serviu para a experiência, né? Desse tipo de material.
que a gente acabou tendo contato, e com esse tipo de processo que é com a dobra. Aí, basicamente, outros, né, serviços mais simples, que é painéis perfurados, né, que é uma coisa muito simples de fazer no Grasshopper, no programa. Você acaba tendo esse, né, como que é um DNA, então nem sempre vai sair igual, né? Você pode fazer de acordo com... Esse trabalho do lado esquerdo foi um dos raros assim que conseguiu juntar um design com uma funcionalidade. Assim, apesar de dessa busca, né, de fazer uma coisa que a função seja a forma seja resultado de uma função, né? E esse do lado esquerdo foi, cara, e eu fiquei bem contente quando eu consegui fazer ele, porque o que o cliente queria? Do lado esquerdo ali, né, onde está o painel, se não me engano, era como se fosse uma copa, né? E o corredor tinha que ser iluminado. Só que a cliente queria que quando a pessoa estivesse passando, ela não estivesse enxergando a copa, né? Porque a copa vai estar bagunçada, vai ter alguma coisa assim que não é tão agradável de um paciente ver. As salas ficam do lado direito, né? Então, qual que foi os inputs? Foi que quanto mais próximo ao nível dos olhos, mais fechado eram as aberturas, né? E afastando isso do nível dos olhos, as aberturas ficam maior para a entrada de luz, uma vez que as janelas ficam lá do lado esquerdo. Isso assim, ele parece ser um dos mais simples feito até agora, um dos trabalhos mais simples, só que, assim, conceitualmente, eu acho ele um dos mais legais, assim, um dos mais bacanas. E seguindo essa mesma lógica, né, acho que esse aqui é um trabalho recente, que no caso foi uma consultoria, né, isso foi só consultoria. Que a gente deu esse e mandou... Esse é do como chama? O do Guto lá chama Marco? Arquitetura? não sei. Então, fizemos algumas opções de fachada, né? E parametrizamos os cortes, mandamos para quem ia fazer a instalação dos ACMs lá, né? Então, eles cortaram tudo, instalaram, beleza. Erraram uma vez, né? Porque não souberam ler o desenho, mas depois eles corrigiram. Que a ideia era simular esse efeito do tecido, né? Para dar essas formas mais orgânicas aí. Aqui é mostrando, né? No caso, o script com o programa, então tinha que levar em consideração algumas coisas, que era o tamanho das chapas, né? As divisões dos montantes, né? Da estrutura, para os furos, para que quando você tivesse esse resultado final, você tenha uma vista uniforme dessas furações, né? Então, essa é uma parte que vai destrinchando, né, conforme a medida vai chegando próximo da execução. Então, quanto mais coisinhas assim, mais detalhes a gente vai acrescentando, né? E como é uma vantagem desse processo paramétrico é que nada que a gente chegou até agora se perde no começo. Então, se a gente mudar o input inicial, a programação se adapta conforme a necessidade for, né? Então, isso é a maior vantagem do que, sei lá, fazer manualmente, né, de um em um. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de múltiplas experimentações a curto período de tempo, assim. Isso aí, Adriano. Esse é de Dourados. O Dourados está na vanguarda disso no estado, sem sombra de dúvida. Fiz muito mais trabalhos para Dourados aqui para Campo Grande. E esse daí é do arquiteto Alessandro Ramos, lá de Dourados. É do escritório que ele está fazendo para ele, né? E foi bem legal esse trabalho também, né? Ele também é um entusiasta disso, né? Ele também tem gosta muito dessas linhas, né, sinuosas, dessas linhas curvas, e num projeto pessoal dele, ele conseguiu colocar uma fachada, um dos lados da fachada, que vai ser cortado assim, né? Inclusive, acho que no começo do mês, a pessoa que vai cortar entrou em contato, isso aí vai ser em chapa de aço, e vai ser executado com uma proteção, um tipo de proteção solar. E do Alessandro foi interessante que ele é tão aficionado e gosta tanto que ele depois virou aluno meu, né, um aluno particular de Rhino e Grasshopper. Então, ele ficou aí uns 4 ou 5 meses, se não me engano, batendo a cabeça, tentando, e
foi, assim, fez assim, bastante coisa. Domina, ele já sabe o que pesquisar, assim, por exemplo, né? Já sabe aonde ele tem que recorrer para ter o que ele precisa. E é uma pessoa bem dedicada, bem interessante esse trabalho que foi feito. Esse aqui já foi um dos últimos que a gente fez grande, né? Esse aqui é uma sala de projeção para o aquário do Pantanal. Então, bem na ponta do aquário que vai ficar essa salinha, que é para, né, parte técnica, né, de audiovisual, né? E aí, aqui já é mais ou menos ela acabada, e o que a gente fez desse projeto foi a estrutura. Então, basicamente, a gente fez essas costelas, né? Essas costelas, parametrizou isso, trouxe para o desenho de uma forma lógica para conseguir fazer. Então, como era uma estrutura espelhada, né? Era mais tranquila de pensar, mas como já tinha um desenho imaginado, acho que o Adriano ele tentou trazer uma forma mais próxima do As desenho. medidas vieram já. As medidas, veio um PDF para a gente com as medidas externas, né? E aí a gente foi fazendo, obedecendo esses limites e aí parametrizando essa parte interna. E aí até uma coisa que aconteceu muita gente de lá acabar tendo que ir lá ajudar, né, na parte de montagem, porque pra gente acho que é até um pouco, como a gente já está acostumado, pra gente é um pouco mais simples de entender a montagem com os números, né? Mas imagina comprar um marceneiro que nunca teve contato disso, ainda assim é uma complicação. Então eles começaram montando ela deitada, e aí no final que não viu que não ia encaixar certo, então acabaram mudando a posição dela para continuar montando, né? Porque ela tem toda... O legal de ter ele digital, né? Em determinado momento, eles viram que ia precisar de outras peças de reforço. E por ser digital, foi muito simples. Eu tracei mais uma linha de intersecção e gerei alguns reforços, né? Então, isso é uma coisa bem, bem fácil, bem prática de fazer. Aquela já quase, né, basicamente montada, então tem esses espaçamentos, né, para dar a medida correta, tal, toda a segmentação, né, dessas estrias aí da base. E aí foi um trabalho bem diferente, assim, né? Que foi indicação, acho que do Tsurra, né? Foi. Então, normalmente aparece bastante serviços assim, né? Que é indicação de outras pessoas, né? Que procura. Aqui mostrando aqui o plano de corte, então a gente acabou segmentando, né, os arcos da estrutura e imaginando uma forma de juntar isso tudo no final. E aqui mostrando, né, eles tentaram montar primeiro ela deitada, não ia dar muito certo e acabaram colocando ela de pé. E aqui todas as nomenclaturas tal, para facilitar na hora da montagem. E a parte ali do final, na finalização, a hora que ela fica branca ali, só para o tipo de curiosidade, não foi a gente que executou, mas eles, por dentro, eles fecharam com compensado flexível. Então, essa figura do meio aqui é o compensado flexível, né? E eles foram fechando. E ali do lado esquerdo, onde vocês veem já ela com acabamento branco, eles foram preenchendo essas estrias com espuma expansiva, né? Até dar o tamanho, aí iam cortando, né? E como essas estrias elas já estavam posicionadas corretamente, então ela servia de guia para formar essa parte curva, né? Então depois eles iam lixando, né? Cortando o excesso da espuma e depois aplicaram a massa PVA por cima e lixaram. E foi feito em 3 módulos, ela está em 3 módulos para depois eles transportarem lá para o aquário. E é isso aí. E é isso aí, gurizada. E assim, essa é a nossa parte na NBS+, onde a gente presta esse serviço que a gente gosta bastante, parte de parametrização, das partes de execução também, né? E a gente trabalha também na parte de parametrização do escritório Casa Arquitetos também, que está grande
parte da galera que está assistindo aí são nossos colegas ali, né? Que tem que aguentar o Vinícius, eu sou uma ótima pessoa. E também eu tenho um escritório de arquitetura também, 4D, e também tem a parte da marcenaria convencional. Então, a gente acaba que tudo se junta de uma maneira ou outra e você vai conhecendo cada dia gente mais doida. Esse pessoal do Castro aí tem umas ideias muito malucas também, a gente tem que... e a parte gostosa é conseguir resolver, né? Uhum. Então, é bem bacana. Eu acho assim, a gente está bem cercado e quanto mais esse pessoal esquisito e doido está do lado, parece que mais as coisas ficam interessantes também. Então, é um caminho bem legal de seguir. Assim, sabe? A gente não fica muito escolhendo cor de cortina, o tipo de tapete, mas tem uma outra parte da arquitetura que é bacana de ser feito também. E eu acho que é uma parte da arquitetura, né? Não pode tanto. É isso aí. Beleza, gente, obrigada. Acho que é a primeira vez que a gente vê, eu pelo menos vejo uma apresentação de vocês mais concentrada, né, com todos esses projetos reunidos. Acho que a gente sempre via assim uma coisa ou outra, mas visualizando um pouco do que é esse processo para vocês e do que é essa produção para vocês, né? Achei bem interessante. Vamos abrir para as perguntas primeiro, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser fazer alguma pergunta. Oh, deixa eu começar então, né? Próxima, por favor. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Adriano falou na apresentação aí, que foi uma coisa que até eu discuti com a professora Juliana na banca prévia do TCC, né? Juliana, que absurdo! Nossa, olha aí. Que é sobre a autoria do projeto, né? Tipo assim, como a gente encara a fabricação digital, como a gente tem que encarar, e às vezes, assim, olhar para o Rhino, o Grasshopper, até para as próprias máquinas, não só como ferramentas, né? Às vezes até como coautores do projeto ali. Porque a gente tem nossas ideias, a gente tem, só que talvez não fosse possível desenvolver ou evoluir ou chegar a esse nível de projeto sem essa colaboração, digamos assim, né? Então, meio que essa linha entre ferramenta e coautoria de projeto se dissolve nessa metodologia de projeto. E eu acho legal como cada vez a gente chega nessa conclusão mesmo, de que sem esse tipo de ferramenta, né, com perdão da palavra, ferramenta, a gente não conseguiria esse nível de projeto, esse tipo de resultado, ou essas ideias que a gente chega. Então, acho importante esse tipo de discussão. Lembrando que lembrando que assim, dentro desses processos isso é só um pequeno recorte, né, das possibilidades que ele gera também, né? Então, ali na marcenaria a gente pega um recorte muito pequeno para atender a demanda que no caso é viável, que a gente, né, lida todo dia ali. Mas, por exemplo, fora dali no escritório, né, a gente tem já uma infinidade maior de possibilidades também para outro tipo de uso. Né? Legal. Carol? Olá, parabéns, né? É uma história que, para quem fez parte do algoritmo, faz parte do algoritmo, a gente vê, né, não só o Vini, né, que foi meu colega de faculdade, como o próprio Adriano, que foi nosso professor. Que pena, tenho tanta dó de você. Condenou, entregou a idade já. Então, a gente vê, não só, né, é interessante ouvir nesse lado que não é só a construção, assim, do percurso de uma pessoa que a gente conhece desde a época da faculdade, né, como também de uma pessoa que, como você falou, eu conhecia, mas você está sentado ali na frente de umas quadras, às vezes pode mudar a sua vida, né? Às vezes está sentado num lugar da universidade. Eu sinto isso, né? Como aquele professor que eu conheci, né, no começo do curso, ele é muito diferente, né, do que você tem feito, assim, e toda essa evolução. Então, é incrível ver os trabalhos que vocês fazem, ver a recepção que tem tido, né?
e até trazendo um pouco para a temática do webinar, né, que é o BIM, né? Aí as pessoas falam, mas como assim, né? Mas a maioria do pessoal que está aqui, creio que maioria não, tem uma parte considerável que é de um escritório, né, que trabalha com ferramentas, com processos em BIM, né, que é o Castro. Então, eu já tenho um pouco de contato. Então, a gente sabe o quanto é importante, porque o design paramétrico não é só você fazer esses scripts, né, mas tudo isso são parâmetros, né, e é uma forma de embutir esses parâmetros ao projeto, ao design, de uma forma que a gente conhece mais no BIM, com Revit, essas outras ferramentas, é como a gente tem desenvolvido, formando famílias, desenvolvendo componentes, esse tipo de coisa. Coisa interessante que eu ouvi agora há pouco do Pedro, né, sobre a coautoria, que dentro dessa área do BIM é algo que é extremamente discutível, porque as pessoas elas ficam segurando produtos, né, de implementação, templates, ficam famílias, como se isso fosse... você mesmo, Adriano, falou, cada vez que você faz um projeto, chega um cliente e traz algo melhor, né, um desafio ainda maior do que o que já foi feito. Então, vocês, essa questão da autoria, de ficar segurando, né, os produtos que são desenvolvidos, isso tudo, na verdade, alguém em algum momento vai superar, né? Então, de fato, a colaborar, desenvolver dentro da fabricação, né, paramétrica, ela é evolutiva, ela sempre vai ter novos desafios. E aí eu vou trazer a minha pergunta, né? Por exemplo, porque tudo isso, né? Trazer, né? Eu falo, como a professora falou, falo demais, mas vocês citaram vários instrumentos, né? Várias ferramentas que vocês utilizam, né? O Corel, o Rhino, o Grasshopper. E tem algumas ferramentas que a gente vê as pessoas explorando, né? O próprio Grasshopper já é uma ferramenta bastante exploratória, né? Tem uma comunidade de pessoas que alimentam diversas inovações, né? Diversas ideias dentro dela. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm intenção ou acham que está muito distante ainda nesse momento de utilizar outras ferramentas, como, por exemplo, se existe a possibilidade de eu fazer esse desenho paramétrico dentro do Blender, por exemplo, ou então até coisas mais simples, né, que são já assim como existe o OpenBIM, se tem algo mais voltado para o design paramétrico, que não sei se vocês me corrigem, mas de certa forma um pouco mais escultórico, né, que o trabalho de vocês tem muito uma característica escultórica, artística. Se tem algo voltado para ferramentas abertas, né? Abertas do ponto de vista não só para que as outras pessoas possam interferir e colaborar, como que sejam ferramentas de valor, custo mais acessível. Então, muito obrigada, parabéns. Cada vez mais os projetos de vocês são mais desafiadores, assim, até para a gente mesmo... para a gente mesmo se desafiar, né? Muito obrigada. Ô, Vini, deixa eu responder a primeira parte, você pega a segunda parte aí. Tá. Quando ela toca na questão que o Pedro levanta, né, a respeito de autoria, né, então, isso isso eu acho uma coisa, isso que chamou a atenção para esse software, por isso que a gente usa, além de concorrentes não serem tão eficientes, e eu vou chegar por que eles não são tão eficientes, quanto o Grasshopper por exemplo. O Rhino, ele é uma ferramenta, se você comparar em custos de licença, ele é um dos mais baratos que você tem, ele é um dos mais completos, né? O Grasshopper, ele é uma ferramenta gratuita, né? Ele era um plugin ele vinha, você tinha que baixar ele separado do Rhino, hoje nessas novas versões ele já vem dentro do Rhino, né? Mas ele sem ter aumentado o custo considerável, né? A grande diferença dele contra, por exemplo, softwares Revit ou ArchiCAD ou qualquer um desses
que a gente tem uma cara assim mais carrancuda, né, mais comercial, é a comunidade que tem por trás dele, né? Porque se você entra numa comunidade de um Grasshopper da vida, tu vai ter o código que o cara fez determinada coisa. E essa descentralização do conhecimento faz o software se tornar muito grande. Ele é uma coisa que deixa ele... tende a ser ferve, né? Você vai ter você vai ter um problema, às vezes, aqui, que você vai ver um russo lá da PQP que já teve esse mesmo problema, e essa comunicação, e esse desapego à tua propriedade intelectual, e você ter essa consciência que você faz parte de uma comunidade, isso é o grande diferencial. Eu acho difícil a gente levar isso para um software da Autodesk, por exemplo, que tem uma visão totalmente diferente disso, né? Você até tem o Dynamo, né? Que fora ele ser horrível de se mexer em comparação com o Grasshopper, ele ainda é fechado dentro de um Revit que, sabe, essas coisas tornam o Grasshopper uma ferramenta muito mais acessível, eu acredito. Pode ser que isso mude, né? E a gente é da seguinte filosofia. A gente não tem um fã-clube de software. Se amanhã aparecer um melhor, cara, eu vou ser o primeiro a mudar. Né? Mas até então, as coisas que a gente experimentou, essa é um software mais assim, simples e com a comunidade, com a biblioteca mais consistente que a gente tem, né? Eu também penso da mesma forma, né? Eu uso muito a comunidade do Grasshopper e eu acho que pelo Rhino não estar dentro desses conglomerados de software, eu acho que isso dá uma grande diferença, porque como a gente usa muito esse programa, quando sai uma atualização nova, é um impacto muito grande, assim. Por exemplo, a gente começou lá no Rhino 5 e hoje a gente está no 7. E uma quantidade de mudança que melhorou a nossa produção, melhorou o nosso desempenho, que ele foi agregando. Ele escuta muito, né, a comunidade, né, do próprio Grasshopper, do Rhino, para melhorar, né, o software. Eu acho que, assim, dentro do que a gente tem acessível hoje, ele com certeza é a melhor custo-benefício. Tem, né, vamos dizer assim, drogas mais pesadas por aí, né? Acho que o Fusion, por exemplo, ele já tem dentro dele a parte de comunicação com as máquinas. Então, ali você não precisaria de ter ali um intermediário para passar para a máquina. Ele já tem ali a própria simulação, a própria comunicação, que é muito mais direta. Não que o Rhino com o Grasshopper não tenha também, mas é diferente. Tem um Rhinocan, né? Sim. E também, por exemplo, na parte de modelagem hoje, já tem, no caso, se você quiser para uma parte muito mais conceitual, né, digamos que assim, outro nível de concepção, hoje já tem um Houdini, né, que aí você já teria uma programação muito mais, no caso, híbrida ali, né, fiel ali com o software, com possibilidades muito maiores do que, sei lá, se eu só usasse o Rhino, né. Até com o Grasshopper tem certas umas diferenças, mas assim, porque a gente tem usado, conhecido bastante hoje, a gente usa essas ferramentas. Claro que tem muita coisa que tem surgido aí online, muita gente desenvolvendo ferramentas mais amigáveis, né? Até porque o Grasshopper ainda é uma barreira muito grande de aprendizado. Então, muita gente que tem o primeiro contato com ele estranha, né? Não acaba seguindo, até porque essa parte de programação, de lógica, tem uma barreira, né, aí para aprender, né, tem que ter uma certa disciplina aí, né, você insistir, né, errar, tentar de novo. Tanto é que, sei lá, eu comecei a mexer desde 2013, eu ainda tô, né, no aprendizado, até porque, sei lá, né, às vezes a gente olha muita gente mandando currículos, né, e tem aquelas bolinhas pintadinhas, né, dos softwares, né? eu, Adriano, a gente olha e me fala, pô, isso aqui tem quase todas as bolinhas de Rhino e Grasshopper cheio, então o cara, né?
E a gente, pelo menos eu ainda acho que eu não conheço quase nada do que o Grasshopper tem. Pintaria assim. mal a primeira, talvez a segunda bolinha. Eu falo por mim, né, não sei o Adriano, mas assim, eu sinto que eu sempre parece que eu não sei, eu sei menos, né? Porque é tanta coisa nova, é tanta coisa que tem se expandido por aí, que a gente acaba tendo que, sei lá, focar do que a gente tem trabalhado. Então, se eu quiser expandir muito, eu não vou conseguir abraçar tudo que eu quero, né? Infelizmente. Só que essa complexidade, né, ela é bem libertadora em todos os sentidos, né? Porque, como a gente até comentou aqui, a ferramenta, ela limita muito o seu processo, né? Se você pensar que um erro das pessoas, elas, por exemplo, quando olha aquele monte de balãozinho no Grasshopper, né, tem dificuldade, porque elas não enxergam aquilo uma coisa, tem que ter um raciocínio abstrato por trás daquilo, aquilo tem que tá informação, né? Elas gostam de desenhar uma parede e elas acreditam que aquilo que elas estão fazendo no computador é uma parede, mas não é uma parede, né? É uma representação de uma parede ali. E isso limita a pessoa, porque se o software só faz uma parede reta, ela vai fazer os projetos dela com a parede reta. Ela não vai torcer essa parede, né? Então, até algumas versões recentes, para você inclinar uma parede do Revit, por exemplo, você ia ter uma diferença muito grande de projeto que era feito no Revit e projeto que era feito no ArchiCAD, por exemplo, onde inclinar uma parede era mais fácil. Sei lá, né, um exemplo tosco, né? Mas quando você não enxerga que aquela parede não existe, né? Você tem que olhar antes aquilo ali. Você tem que, se você conseguir enxergar, né? E isso o Grasshopper permite, que aquilo ali, cara, é um monte de cálculo e que você pode manipular esse cálculo, você pode manipular esses números, né? E isso é a hora que você começa a trabalhar com esses números e trabalhar de outras formas, e você começa a enxergar atrás daquela parede reta, tu vai ver que você consegue jogar um padrão naquela parede, você consegue torcer, você consegue fazer o diabo com aquela parede, né? Que aquela parede, ela não existe, né? Então, e as pessoas acreditam fielmente que o que ela está fazendo é de verdade. Isso eu acho que é um grande erro desses softwares engessados, né? Não, é legal que o Rhino, ele tem aplicações fora da arquitetura também, né? Então, você vê pessoas aplicando ele em design até de joias, né? A gente vê a aplicação. Principalmente aqui no Brasil, ele era mais conhecido como design de joias. Isso. E uma outra coisa que você falou sobre ele não ter um design amigável, não tem nenhum software com design mais design, assim, né? A navegação mais pouco amigável do que o próprio AutoCAD. Ele é um dos mais difundidos na indústria. Então, fala, não, mas ele é difícil de entender o que tem na tela dele. Eu falei assim, peraí, então... O 2010, você não acha nada ainda direito na tela. Isso que é um dos melhores, né? O AutoCAD 2010. Mas muito obrigada. A gente tem duas perguntas aqui no chat. Uma da Ju. Qual a maior espacialidade paramétrica que vocês projetaram e executaram? Que tamanho? Não entendi, desculpa. Qual que é a maior espacialidade paramétrica que vocês já projetaram e executaram? Eu acho que tamanho absoluto, acho que está, só que não está sendo executado, foi projetado, que é aquela fachada do hotel em Amambai, né, projeto da 4D, que é um projeto de painel perfurado, então, se for em extensão, ele é o maior, né. Tem esse do Guto aí também, né, só que também foi projeto. Acho que espacialidade que nós cortamos, né, aí que tá, onde que termina um e começa o outro, nós cortamos, e esse do auditório, do sala de projeção do aquário foi grande espacialmente, né, não parece nas imagens, mas é bem grande. E acho que é isso, né? Tem alguma coisa assim? Na Castro a gente tem desenvolvido, né? Sim, nessa parte. Alguns prédios, né? Por exemplo, parametrizar as sacadas, floreiras, né? Para a gente trabalhar movimentos, né? Nesses elementos. Então, dentro aqui da Castro a gente tem alguns projetos nesse nível também de complexidade. Claro que ainda tem muita coisa que ainda é ideia, né? Então, ainda não nada executável ainda. Mas que está em processo de execução. Processo, Mas assim, o problema da parte externa, né, por exemplo, da gente produzir e executar, ainda
a gente ainda não tem... para a parte externa, o que seria mais usual? Seria a CM, né? Para ter uma durabilidade lá fora. Né? Então, a gente trabalha muito a parte interna. Né? A parte interna porque os materiais eles vão resistir mais. E também porque a construção civil ela é muito mais resistente a qualquer mudança. Eles não vão tentar fazer alguma coisa porque acham a tecnologia bacana. A primeiro momento vão falar, como é que o seu Zé vai empilhar tijolo desse jeito aí, né? Então, a gente até viu uma solução ali que é possível, mas é muito mais... a construção civil, nesse ponto, ela é muito mais careta, assim, ela é bem mais resistente à mudança, né? Então, mais... para pegar uma escala, assim, tem que ser... quem está desbravando... Assim, o que a gente tem aqui desbravando é o escritório do Caça Arquitetos, né? Que a gente está ali também, né? A gente faz parte. Mas até porque ele não tem essa mentalidade, pelo contrário, né? Ele é bem mais da pá virada que nós dois juntos. Tem uma outra aqui da Tati, que é qual a configuração do PC de vocês, o mínimo para rodar Rhino 7 com Grasshopper? Eu acho que qualquer notebook hoje você consegue instalar. É um programa bem leve de se trabalhar. Claro, dependendo do tamanho do que você for desenhar, né, da escala do projeto que você for trabalhar dentro dele, ele vai travar como qualquer um outro, mas ele é um programa bem otimizado para qualquer tipo de computador, assim. No Rhino 3D lá tem uma especificação técnica que eles pedem, que é baixíssima. Bem baixo. É a mínima da mínima. Né? Legal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? E assim, comparativamente, né? Provavelmente essa pessoa deve estar achando essa resposta bem bosta, né? Mas assim, ele é menos exigente que o SketchUp, menos exigente que um Revit, bem menos exigente que um Revit, né? Bem menos exigente que então, dos softwares usuais, assim, ele é o menos exigente. Ela está dizendo que ela está usando 16 GB de RAM e usa o Lumion. Ele trava bastante. Não, o Lumion ele já você está no outro patamar, né? O Lumion judia bem mais. Mas ele funciona igual um CAD, assim, né? Não... Tranquilo de se trabalhar, não é nada... Então, um sistema de segurança legal, é muito difícil perder um arquivo, né? Muito difícil. Né? Ele é bem estável. Mais alguém, gente? O Lumion roda bem. Então, se o seu Lumion roda bem, tu fica sossegado que vai rodar o Rhino, o Grasshopper bem tranquilo mesmo. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou só fazer um comentário que eu achei muito interessante vocês incluírem, né? Principalmente no discurso de vocês, a questão da participação desse marceneiro, né? Desse cara que vai lá e executa, porque se a gente for pensar em todo esse ciclo de processo, né? Em todos esses atores envolvidos, ele é uma parte muito importante lá, né? Porque ele está executando e ele tem essa experiência muito grande também de trabalho com isso, né? Então, além da técnica empregada pelos profissionais, que no caso são vocês, esses caras eles estão também contribuindo com essa parte mais da experimentação prática que eles têm, né? Desse know-how todo dessa experimentação. E isso faz parte de todo esse processo, né? E uma outra coisa que vocês falaram também que me chamou a atenção e que acho que é um pouco evidente assim na produção de vocês é essa resistência do mercado, né? Essa resistência, eu acho que de certa forma maior dos próprios clientes, porque pelo que eu entendi, os clientes de vocês, na verdade, são os profissionais de arquitetura, em sua maior parte, né? São os profissionais que estão oferecendo essas obras para os usuários, né? Para os clientes. Não vem direto do consumidor, né? Não vem direto do usuário procurar vocês. Sempre tem essa mediação desse profissional. Então, na verdade, o cliente mais direto de vocês é o profissional da arquitetura, da engenharia, que traz essa demanda, ao invés de ser essa pessoa que vai utilizar, né? É bem mais comum mesmo vir do profissional, até pelo contato que tem com outras
outros trabalhos, né? Acho que é mais amplo e o consumidor ele tende a ser um pouco mais resistente. Lógico, tem exceções, ótimas exceções, né? A gente poderia falar de algumas, mas se a gente está falando de regra, a gente normalmente é o profissional quem puxa isso, quem oferece uma coisa diferente, né? E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? De propor. Se a pessoa quer ou não quer, e eu não quer, ela que está pagando, ela que tem o direito, né? Mas a gente tem a gente precisa do profissional mais ousado para que a gente possa evoluir também na nossa parte. Porque se deixar para o cliente, ele vai olhar alguma coisa no Pinterest, bonitinho, retinho, limpinho, como eles adoram dizer, clean, né, e tal, e vai ser sempre uma coisa nessa pegada, né? E acho que tem até diz que o Henry Ford foi perguntado uma vez que se ele não tivesse proposto, né, o carro, né, nenhum cliente ia pedir para ele um automóvel, né? Ele fala que os clientes iam pedir cavalos mais rápidos, né? Então a gente também está mais ou menos nessa, né? E, se a gente não propor alguma coisa diferente, tende a continuar tudo muito bom, né? Isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, a gente vai encerrar por aqui, já estamos bastante adiantados no horário, mas foi muito legal. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada principalmente ao Adriano e ao Vini pela disponibilidade de sempre, de mostrar um pouco do trabalho e da contribuição de vocês aqui para a gente. E é isso. Obrigado pelo convite, a gente está sempre aberto aí. Sempre, se vocês quiserem visitar a gente, vão lá, que não pode ser muito alérgico a pó, tá? Deixa mais salvo resguardado isso. Vocês vão ser muito bem-vindos. Se quiser conhecer o processo, levar alguma coisa para experimentar lá, fica à vontade. Legal, tem um comentário aqui. Parabéns, pessoal. Agradeço as exposições e as experiências. Será disponibilizado o link de gravação? Depois a gente vai tentar subir no YouTube do algoritmo. Gostaria de rever se em algum momento tenha mais interesse nessa área. Isso, a gente vai disponibilizar depois lá no YouTube do algoritmo. Tá bom? Isso. A Ju já escreveu aqui também. Beleza. Então é isso. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigado. Até a próxima e bom temporal para vocês. Bom temporal para todo mundo. Protejam-se. Tchau, gente. Tchau, tchau.